Hoje nós vamos falar sobre felicidade. Este aqui é o Psicoterapia Aberta. Eu sou a Valéria Cavalari, psicóloga e psicoterapeuta e também uma pessoa extremamente voltada para a espiritualidade. Depois nós vamos conversar melhor sobre isso. E hoje nós vamos trazer aqui com mais profundidade a possibilidade de todos nós sermos felizes. Felicidade é uma busca de todo ser humano. E eu quero abrir hoje com uma frase do Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva. A frase dele é o seguinte: a felicidade não é algo que simplesmente acontece. Ela precisa ser cultivada. E é isso. Mas eu não estou sozinha aqui não hoje. Hoje não vamos ter a carta, que a gente tem em todos os programas, a carta do ouvinte. Hoje nós vamos aprofundar bastante nesse tema com a presença do Alê, que está sempre aqui me ajudando. Olá! Tudo bem, Alê? Sempre por aqui. Estou aqui para fazer este papel de audiência e curioso. Curioso, eu adoro alguém que faz o papel de audiência. É difícil, né, fazer papel de audiência. E estamos aqui também com a Débora Carvalho, minha amiga e uma jornalista incrível que faz um trabalho maravilhoso e ela vai explicar para vocês. Tudo bom, Dé? Ai, que delícia estar aqui. E eu acho que o meu papel melhor é ser sua amiga. Eu também acho, Dé. A Dé faz uma coisa muito bacana, gente, que ela escreve biografias de pessoas, não de personalidades, mas de todas as pessoas, né, Dé? E o que você tem observado nesse seu trabalho com relação à felicidade? Veja, eu costumo dizer, eu gosto de dizer que toda vida é uma história que merece ser contada. Porque todo mundo faz diferença na sua comunidade, na sua família, na sua rua. Você não precisa ser uma super personalidade, um chefe de estado para mudar a vida das pessoas. A gente impacta a vida das pessoas. E aí, quando você vai ouvindo as histórias, eu costumo observar que teve momentos difíceis. E partindo da premissa que felicidade não é destino, é caminho, é caminhar, a gente percebe que as histórias são contadas com sofreguidão, que levaram para um lugar legal. E aí eu penso, se essa pessoa tivesse entendido que esse caminhar, que esse momento difícil que te levou à parte bacana, ela fazia parte da jornada, teria sido uma vida tão mais proveitosa, tão mais leve. Mas cada um tem seu tempo, né? Isso já explica um pouco do que eu quero falar sobre... Já começou na pedrada do não é destino, é caminhar. Ó, gente, eu já falei, me dá pipoca que eu tô aqui pra assistir só. Então vai assistindo e vai fazendo o papel de quem tá ouvindo lá, porque assim, isso que você falou me deu um gancho aqui para falar sobre a origem da palavra felicidade, que vem do latim felicitas, que nasce do Félix, que não significa alegria, alegre, feliz. E não significa contente, não significa feliz, né? Sim. A raiz é Félix, mas não significa contente e nem alegre. Significa fértil, significa aquilo que floresce. Então, se você entende que ser feliz não é circunstâncias, né, ter momentos felizes, também né? Você tem momentos que você fica mais alegre, mais feliz, mas felicidade não é alegria, é florescer, é terreno fértil. Então, ter uma vida feliz, ser feliz, é o que? Preparar, né, esse terreno fértil, é cultivar esse terreno, né, que é fértil. Então, pensando assim, eu acho que a gente diminui essa ilusão sobre a felicidade, sabe? Então, assim, essa coisa, inclusive, que todo mundo acha que fulano é tão feliz porque está lá sempre comendo muito bem, porque ele posta isso no Instagram, ou fulano é tão feliz porque tem roupas bonitas, porque tem casa, carro. Tá, gente, eu acho que se isso compõe a felicidade para alguém, ok, mas... a felicidade parte muito mais de você estar bem com quem você já é, com o que você já tem, do que com a escassez, com aquilo que falta para mim. Então, se todo o tempo
me falta, eu não posso me sentir. Eu não consigo visualizar o que me farta. As pessoas têm muito. O que pode estar te fartando. As pessoas têm muito essa coisa de que felicidade é uma euforia permanente, né? Ou um momento eufórico. Não, eu ia pra esse lugar que eu acho que é bem básico, a gente é feliz o tempo todo e tem momentos de alegria, ou a gente tem momentos de felicidade? Como que isso define um pouco da nossa, da nossa vida? Eu gostei muito dessa pergunta, porque eu acho que, pelo que eu tenho estudado com a psicologia positiva e com vários estudos que estão tendo pelo mundo afora, principalmente em Harvard, que tem cadeira lá para falar para estudar sobre formação de felicidade. Formação, né, sobre o estudo da felicidade. Nós não nascemos, a gente tem uma questão assim, a gente não nasceu com a felicidade instalada, porque nós nascemos já com um alerta, com um cérebro que precisa estar sempre ligado para identificar o que tem de perigo, né? Então, nós estamos mais preparados para a sobrevivência do que para a vivência plena. Nosso cérebro está muito mais preparado para isso, ele veio mais equipado para isso. Mas o que é interessante saber, o que é importante saber? Felicidade é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Felicidade é algo que você desenvolve em você. E como é que você faz isso? Bom, é isso que a psicologia positiva e todos esses estudiosos aí da felicidade vêm trazendo. A psicologia olhava muito antes só para o sofrimento humano, né? O que a psicologia positiva veio fazer? Ela veio estudar o que faz a vida valer a pena. Olha que delícia, né? Então, assim, eu estou aqui, eu vou fazer um trabalho de autoconhecimento psicológico e fico tentando, sabe, falando dos meus sofrimentos, falando das minhas angústias, falando dos meus traumas. Ok, gente, não é que você não vai falar disso, é preciso falar, é necessário falar. Mas o que faz a sua vida valer a pena? A partir do momento que você começa a ter um outro referencial, né, um outro olhar, uma outra perspectiva, então cultivar a habilidade de ser feliz é entender que você tem uma capacidade para isso, né? Se você tem capacidade para o sofrimento, você tem capacidade para ser feliz também. É uma questão de escolha? Sim, mas é uma questão de escolha consciente. Tudo tem que ter consciência, né? E felicidade pode ser um estado perene, né? Não é euforia, a gente confunde a felicidade com... Então, pode ser um estado perene se você entender que passar pela vida, percalços altos e baixos, te leva a algum lugar. É o famoso, não é o que a situação faz, é como você reage à situação. Então, estando você bem e de plena convicção de quem você é, do quanto você pode atuar ou alterar aquela situação, as coisas vão acontecer para o melhor. Você trouxe mais uma coisa legal. Assim, até o Seligman fala isso. Ele propõe que felicidade não é euforia. Você acabou de falar. Não é um bem-estar o tempo todo. Então, o que o Seligman fala? Que é um estado de bem-estar sustentável. Isso. Que tem 5 pilares. Quais são os 5 pilares? Um deles é psicologia positiva, que eu sei. Não, ele criou um modelo chamado PERMA, né? Que é P de prazer, E de engajamento, R, relações positivas, M de mim, né? Mas é significado em português, e realização. Então, são 5 elementos para você entender que a felicidade é multifatorial. Ela depende de prazer, ela depende do engajamento que a pessoa dá na vida, ela depende de relações positivas, ela depende que você dê significado à sua vida, você encontre um significado, e da realização. Então, assim, não é fácil. Não é difícil também.
É possível. É possível. Em cima do que você tá, desses 5... Do modelo PERMA. Desse modelo, o significado, ele também tá no olhar que a gente tem pro momento. Porque eu vejo em vários momentos, e aí eu vou falar isso um olhar da minha vida, em vários momentos, eu olhei pra trás e falei, nossa, eu era tão feliz nessa época. E não sabia. Eu não sabia naquela época que eu era tão feliz. E eu só vou descobrir essa felicidade depois, quer dizer, naquele momento não tinha um significado. Ou você não sabia olhar pra ela, né? Ou eu não sabia olhar pra ela. Mas para onde? A pergunta é, para onde você estava olhando naquele momento? Para fora. Para fora. Então, assim, toda vez que a gente não sabe reconhecer a nossa vida, as coisas que nós temos na nossa vida, tudo que nós estamos olhando para onde? Eu tenho um exemplo prático muito legal, interessante. Uma vez eu fui fazer uma viagem com meu irmão, um lugar bacana, que nunca tinha ido. Apareceu a oportunidade e fomos. E chegou lá, estava muito frio, mas o lugar era lindo. Eu me enchi de casaco e fui para a beira do rio. E eu lembro de olhar aquilo, me arrepiar de dentro para fora, uma coisa que eu não sei explicar. E eu dizia, meu Deus, eu sou feliz e tenho plena consciência disso. Obrigada. E a minha irmã do lado assim, vambora, que inferno esse frio, quero ir pro hotel, que saco tá aqui, não tinha outro lugar pra ter ido, eu falei que não era pra vir pra cá. Ou seja, é o teu olhar para aquilo. Teu olhar para o mesmo lugar. A tua consciência, né? Gente, essa prática da felicidade, ela tem que ser levada a sério, né? Porque, assim, é uma habilidade que vai ter que ser desenvolvida. Como eu já disse, nosso cérebro nasceu equipado para a gente identificar ameaças. Então, todo tempo, a gente está ligado no que pode ser ameaçador para a gente. A gente não está, assim, todo tempo na contemplação do tipo, nossa, está nevando, que delícia. Não. O cérebro da irmã dela tá assim, tá nevando. Vou congelar, vou morrer. Vou congelar, eu vou morrer, eu vou não sei o quê. E... Você falou do nevando, que delícia, a minha cabeça ela vai exatamente pra esse lugar. Que é, ai, nevando, que delícia, já tô. Nossa, que horrível, essa lama, inferno. É isso, eu entendi, sua irmã. Essa bosta branca. Essa bosta branca, isso aqui só é bom em filme. É isso. Mas sabe que isso tem um pouco... conheci muitas pessoas assim também com essa história do livro. Sabe quando você bota um olhar positivo, e eu não tô falando de mim porque não sou essa positividade tóxica o tempo todo, mas eu gosto de olhar o lado positivo. Porém, tem pessoas que quando você fala assim, parece ruim, mas olha aqui, ó, por esse lado é legal. Aí você dá uma solução, a pessoa vem com 3 problemas pra sua solução. Aí você aponta outro lado positivo, ela dá 3 negativos. Aí te resta dizer, cara, vai ter que aprender que tudo tem não tem em tudo dai graça. Gente, eu acho que é bíblico isso, né? Em tudo dai graça. Que também leva a famosa, toda situação ruim, você tem que pensar em ainda bem que. O famoso furou o pneu, ainda bem que eu tenho carro, ainda bem que tem step, ainda bem que o meu seguro vem trocar ou que tem alguém aqui que vai me ajudar. Boa, porque esse exercício me pegou muito e a gente fez antes da gravação, eu não conhecia. Repete ele devagarzinho, como é que é? Em qualquer problema que você tenha na vida, qualquer questão difícil, você vai parar e vai pensar 3 coisas, ainda bem que. Por exemplo, você tá saindo pra trabalhar, você derrama café na camisa. Ai, que saco, estragou minha camisa. Ainda bem que eu tenho uma camisa pra vestir, tem gente que não tem. Ainda bem que eu tenho outras opções de camisa na gaveta. Ainda bem que eu tenho um café quentinho pra tomar antes de sair pra trabalhar. O que é isso? O que é esse exercício? É a prática da felicidade. Por que eu vou olhar só para o problema e não vou olhar para as soluções? Por que eu vou olhar só para o negativo e não vou olhar tudo que tem de mais positivo? Porque, às vezes, um café na sua camisa é só um cafezinho na sua camisa. Não está destruindo a sua vida, não está destruindo a sua saúde, nem nada. Mas você perde de vista aquilo, entra numa polvorosa ali, entra num estado de estresse desnecessário, né? Perde o controle emocional. Por quê? De novo, onde está a sua cabeça? Eu tenho que ser perfeito, eu tenho que chegar lá a tal hora, ou tá num único foco, ganhar dinheiro, então eu tenho que ir para a reunião, e agora não sei o quê, eu vou chegar atrasado. Então, perde de vista
toda O a todo, vida, o todo. Você falou em positividade tóxica. Tóxico. Se tem uma coisa que a psicologia positiva não positividade, não fala sobre positividade tóxica. Como é que eu rebato isso? Quando a gente chega O que e fala... que é positividade tóxica? Acho que É aquela que fica todo coisa. tempo, eu tô feliz, eu sou muito A feliz. vida é linda, tá a vida tudo é ótimo. linda. Não, eu nunca... Aquela que não nega, na Não verdade... entra em contato com a não dor, Não entra em contato com a realidade difícil, tá negando. A psicologia positiva não fala. A psicologia da felicidade não fala em negação. Em hipótese alguma. São coisas bem distintas, né? São coisas bem distintas. Não é negar o seu sofrimento, não é negar a situação difícil, mas, de fato, é entender qual a melhor forma de você lidar com aquilo. Porque, então, assim, essa positividade tóxica é aquela que nega, ponto. Por que a repetição que todos falam, você tem que... Comece a repetir, comece a abençoar todos os dias da sua vida. Comece a agradecer todos os dias tudo na sua vida. Por que isso, se você fizer repetidamente, funciona? Porque você muda o seu cérebro. Seu padrão, né? Você muda o seu padrão cerebral, mental, né? Digamos, mais mental do que cerebral. Você muda o seu padrão mental e mudando, é como o fortalecimento do músculo que a gente fala. Se você todo dia vai na academia, um dia você fica com uma bunda bonita, dura e tal. Vai melhorando, porque o teu músculo vai se fortalecendo. A mesma coisa é em relação ao nosso mental. Se todo dia eu treinar o agradecimento das coisas que eu tenho, por isso que no meu livro, este aqui, meu livro tem este exercício logo de cara. Acordar de manhã e agradecer. Agradecer alguma coisa do seu dia. Também tem, antes de dormir, agradecer alguma, que é um exercício que eu vou passar mais aqui no final. Eu estou adiantando aqui demais. Então, positividade tóxica não é o caso da prática do desenvolvimento da felicidade. Vai assim, né? No oposto. Desenvolver a habilidade de ser feliz não é negar o sofrimento, né? Observar de outra forma aquele momento. É entender que você não é negável. Primeiro você aceita. Estou vivendo isso, tá? Faz parte, né? Estou vivendo isso e como seria para eu conseguir melhorar isso? Como seria para eu conseguir lidar com isso? Esse como seria, gente, é uma frase... Como seria é uma frase técnica extremamente que ajuda muito. Né? Então, se você está está nervoso, está numa situação de angústia, como seria para eu não ficar angustiado? Como seria se eu não estivesse angustiado nesta situação específica? Então, eu estou lá, eu tenho... Alguém tem alguma sugestão para dar algum exemplo de angústia, de problema que eu possa... Eu fui fazer meu teste da habilitação, teste de direção prático. E por algum motivo na vida, eu paniquei. Eu não conseguia. Eu fiquei nervosa de não me reconhecer. Eu conversando comigo mesma. Que é isso? Isso não justifica. Se dirige há 30 anos. Muito bem, obrigada. Tá tudo certo. Mas eu não conseguia controlar. E eu não lembrei desse exercício que eu conheço. Tipo, como seria se eu tivesse calma? E obviamente eu não passei, porque estava decretado ali que eu não ia passar. Com certeza. Né? Eu decretei e ponto. E eu não conseguia sair desse negócio. Acabou, eu fiquei ótima. Repeti, parou, voltei ao estado normal. Então, tem muitas técnicas que ajudam na prática da felicidade. Dar intenção para tudo é uma delas. Eu vou fazer um teste difícil, eu vou fazer um teste de direção, eu vou fazer uma entrevista numa empresa, qualquer coisa assim. Dê uma intenção. Eu me dou a intenção de fazer esse teste de forma tranquila. Perfeito. Eu dou uma intenção de fazer essa entrevista e conseguir mostrar tudo aquilo o meu melhor, de conseguir mostrar todo o meu arcabouço aqui de conhecimentos e, sobretudo,
como seria para eu estar calma e tranquila e serena nessa entrevista, como seria para eu estar calma, tranquila e serena nesse teste de direção. E essa percepção de como você está, a gente também ajuda muito na prática da felicidade, porque as pessoas vão no automático todos os dias. É preciso presença, é preciso consciência. E como é difícil esse exercício da presença, né, Val? Mas se for praticado todos os dias, você vai ganhando essa habilidade. Por isso que eu falo, ser feliz é uma questão de habilidade. Treino. Lá atrás, você não sabia avaliar a sua vida. Você não sabia dar... Letramento mesmo, né? Você não sabia dar o devido valor para a sua vida, porque faltava para você essa informação de que se você acordar todo dia e olhar para a sua vida e falar o que tem de bom na minha vida, isso é uma bela prática de felicidade. O que tem de bom na minha vida? Poxa vida, acordei numa caminha gostosa, quentinha, que não queria nem sair. Sem dor. Poxa vida, acordei sem dor. Poxa vida, gente, aquela velha coisa, né, que a gente só dá valor quando a gente perde. Então, quando você perde a sua visão, quando você perde a sua mobilidade, quando você tem alguma comida que o médico fala que você não pode comer, que você já fica, poxa, eu não posso comer isso e tal. Então, quando você tem a prática da felicidade em ação na sua vida, o médico diz para você, olha, você não pode comer mais nada com sal. Você fala, ok, vou botar uns temperinhos aqui, vou deixar minha comida maravilhosa. Ainda bem que temos temperos. Tem salsinha, tem, sabe, várias ervas que vão dar sabor à minha comida. As pessoas atravessaram oceanos para te trazer tempero. O caminho das Índias estava ali só... Toda vez que eu pego um cominho e uma cúrcuma, eu falo, caraca, mano, vocês faziam isso de navio. Então, a escolha de ser feliz é possível. Então, como é que eu escolho ser feliz? A pessoa pessimista vai dizer, eu não escolho. A vida, olha o que a vida fez comigo. Como que eu vou ser feliz assim? Sim, você escolhe ser feliz. Você não se permite ser derrubado pelas pelos obstáculos e desafios e sofrimentos que possam vir na sua vida. Uma das coisas da prática boa é o que a Débora falou. Olha para esse sofrimento e fala, o que eu preciso aprender com isso? O que a vida está me dando de ensinamento sobre isso? O que eu não consegui enxergar para eu ter chegado neste sofrimento? Porque uma das coisas que também é prática de felicidade é autorresponsabilidade. Não é possível ser feliz sem se responsabilizar pela sua própria vida. Sim. Tem uma coisa também que é muito interessante, essa eu aprendi já faz algum tempo. Quando você bota a felicidade fora do aqui e agora. Simples, tenho muitos exemplos perto. Eu vou ser feliz quando me aposentar. Eu vou ser feliz quando chegar às férias. Eu vou ser feliz quando eu ganhar mais dinheiro. Eu vou ser feliz quando meu filho crescer. Eu vou ser feliz quando eu trocar de emprego. Cara, sabe quando vai chegar? Nunca. Nunca. Porque, na verdade, eu vou ser feliz só se... Parará. O que não é verdade, né? É uma escolha, voltando às escolhas, é uma escolha de não ser feliz com o que você já é. E é uma ilusão, né? Porque quando chegar lá, você vai ter outros percalços e outros valores e nunca vai estar. Você nunca vai alcançar. Vira a cenourinha na frente do burro. Se você coloca a felicidade sempre fora, né? Sempre pra fora. frente. Eu vou ser feliz quando eu subir a montanha. Cheguei lá no cume da montanha e falei, e agora? Vou ser feliz com o quê? Né? Freud sempre falava, né? Porque o ser humano é um eterno insatisfeito. Então, o que em mim, o que eu tenho, o que eu sou, já basta para eu ser feliz. Não preciso desta autorização de algo fora ou de algo, né? Isso já basta. Então eu vou para uma frase que eu ouvia muito, que toda vez que a gente escutava as pessoas reclamando sobre chuva, a pessoa me falava assim, pô, mas tem que lembrar que chove na cabeça de todo mundo, não chove só na sua. É maravilhoso, mas você tá olhando pro externo e não pro interno. Eu acho que a pessoa que reclama da chuva, ela perde de vista o que a chuva nos traz.
Né? Ela só olha ai, tá chovendo hoje e vai me atrapalhar para eu ir para festa e eu acabei de fazer Vai um cabelo. estragar minha franja. Vai estragar, né? Mas o quanto a chuva é bem-vinda, por exemplo, num lugar que é muito seco. Né? O quanto a chuva é abençoada nesse lugar. Então, assim, quando a escolha de você enxergar a sua vida como bênçãos, pelo lado do positivo, que não é a positividade tóxica, mas é sim o que a chuva, além de destruição, ela traz. Sobretudo, a chuva é uma bênção para a plantação, uma bênção nas nossas vidas, né? Então, é esse tipo de mudança de mindset, de mudança de mentalidade que a prática da felicidade nos traz, né? Então, se você aí acorda já reclamando, que chata que você é, né? Ou chato. Não, sabe? Não, pô, quem que aguenta uma pessoa que já acorda reclamando? Eu vi um videozinho esses dias que dizia assim, se você é aquela pessoa que levar uma fechada no trânsito estraga seu dia, que um pedido errado estraga seu dia, deixa eu te falar, você é o problema. Você é o problema. Você é o problema. Pode se estressa no trânsito. Né? Ai, meu dia é cheio de problemas. Pensa se não foi você que causou eles todos, que olhou para aquilo como um problema. Vai se tratar, né, não, colega? Não, e que adianta reclamar? Se você tiver o poder com a reclamação de fazer uma mudança efetiva naquilo que está te incomodando, that's ok. Vai lá e reclame. Sim. Não é que não é para reclamar de nada. Às vezes a gente tem que reclamar, sim, de coisas que são importantes. Agora, isso te afasta de ser uma pessoa feliz ou de florescer, de fazer a sua vida florescer, prosperar, né? Então, assim, ninguém que não pratique... Não é que ninguém que não pratique, gente, eu quero deixar claro aqui que felicidade é algo importante. Sim. É tão importante quanto você ganhar dinheiro, por exemplo. Aliás, é tão importante... Até para você ganhar dinheiro, você tem que estar feliz. Sim. Aí se a gente for pro lado da energia da coisa... Lado espiritual da coisa, se você não vibrar alto, seu dinheiro não vem, querida. E aí é a confusão da positividade tóxica que as pessoas fazem. Essa coisa de ficar vibrando alto e tal. Não é uma coisa. Vibrar é vibrar de verdade. Né? Vibrar alto, elevar a sua vibração energética, é realmente sentir. E só que para nós sentirmos, a gente precisa ter uma certa consciência. Por isso que esse podcast é tão importante hoje. Porque você precisa ter a consciência de que felicidade não é uma coisa circunstancial. Ela é também, claro que a gente é feliz numa situação... poxa vida, você tem uma pessoa doente, essa pessoa se cura. É uma coisa circunstancial e você fica feliz. Sim. Ok. Mas a grande história é como manter o bem-estar, manter a sua felicidade em circunstâncias não boas, hostis. Sim. Né? Como é que você faz isso? O que você acha ali? Cara dele. Não, é que eu tô aqui, eu tô pensando em tudo isso e vendo que tem algumas coisas que eu já tinha estudado e sobre a pauta de hoje, que felicidade também tem muito a ver com criança interna, assim. Um rapaz tem um Instagram, Fernando Brancaccio. Ele estava num momento de muita infelicidade e aí ele falou assim, num podcast aqui, inclusive, ele falou, a criança que veio me visitar não me reconheceu. Então, naquele momento ele entendeu que ele não era mais feliz. E ele abandonou o mundo corporativo e começou a empreender e fazer outras coisas. Então, eu fiquei muito com isso na cabeça, assim, o quanto a gente tem que estar livre, né, para ser feliz. Então, você traz uma outra coisa importante sobre felicidade. E felicidade é viver alinhado com quem você é. Então, você precisa dessa autenticidade, dessa congruência, né? Dessa coerência interna. E isso depende muito do autoconhecimento. Então, se você está muito voltado para fora,
e na teoria do Jung é extroversão, né? Fala que a pessoa extrovertida, na teoria do Jung, não é da nossa forma, da forma leiga que se conhece, que é uma pessoa alegre, uma pessoa comunicativa, não. O extrovertido, na teoria de Jung, é o cara que é voltado, é orientado pelo que tem fora, não internamente. E o introvertido é orientado pelo seu interno, entendeu? Então, a felicidade não é só sentir prazer, é viver alinhado com quem você é. Sentir prazer, sim, é uma das coisas da felicidade, mas não é sustentável. Então, você come uma coisa que você queria muito, você tem o desejo de comer alguma coisa, você vai lá, consegue e come. Pronto. Ficou feliz? Ficou feliz. Acabou. A gente confunde, né, com alegria eufórica. Felicidade está muito mais ligada ao bem-estar em todas as visões. E a gente tem essa alegria eufórica. E por que é importante falar disso hoje em dia? Exatamente nesse momento de redes sociais, onde as pessoas ainda acreditam que o mundo é feliz, sabe? Porque está postando coisas, está postando momentos. Os recortes produzidos, né? Da vida que é fake pra caramba. A gente acha. Pode minha até vida ser não verdadeiro. tem isso. Eu, por exemplo, eu coloco muitas coisas, muitos momentos felizes meus no meu Insta. Mas isso não significa... É um recorte, né? Mas é um recorte. A felicidade é... Você dá trabalho ser feliz, gente. Sabe que nem ter casa bonita. O pessoal, você chega na casa de uma pessoa, você fala, nossa, que casa bonita, né? Dá trabalho ter casa bonita, porque ela tem que ser limpa todos os dias, organizadinha, ela tem que ter a flor, ela tem que estar cuidada, pintada, sabe, com um jardim bonito. Então, todas as coisas que são boas e que nos trazem verdadeiramente felicidade, exigem da gente engajamento, né? Vamos lá no PERMA. Vou pegar prazer, aqui engajamento, significado. E esse prazer aqui também, que é o primeiro, não é esse prazer efêmero, não é esse prazer da coisa ali, é o prazer... Prazer de compra, né? Não é um prazer de... Não prazer de posse. De posse, né? Isso. Mas é o prazer que aquilo representa de fato, né? Então, assim, eu vou fazer um estudo, então eu sinto prazer em estudar aquilo que eu estou estudando. Eu sinto prazer em fazer os bolinhos de chuvas para os meus filhos e netos, sei lá. Eu sinto prazer em cozinhar para alguém. É deste prazer, né? É este prazer que tem significado, né? E que te realiza. Esse prazer de ter essas relações positivas, tá tudo muito interligado, o PERMA aqui, tá tudo muito... Uma coisa tá ligada na outra, não é nada isolado, né? E que mais que eu tinha que falar? Você já estava falando um negócio importante, eu cortei para isso. A autenticidade, né? De você ser autêntico. Não há como a gente ser feliz se a gente está vivendo uma vida fake. Né? Para agradar o outro, se né? A gente está todo o tempo ali submetido ao outro. Não há como ser feliz. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O Alê, que é o meu consultor aqui do podcast, aliás, ele é o dono da Gramofone, gente, venham gravar aqui, maravilhoso, Gramofone, olha que lindo que é esse lugar, feliz, é feliz mesmo. E o Alê, a gente estava falando da pauta, eu falei que queria falar sobre felicidade, o Alê falou, eu acho interessante, eu acho bacana e tal, mas as pessoas... se conectam muito melhor pela dor. Pela dor. E isso me deu uma dor aqui no coração forte, que tipo, eu não quero mais falar de dores. Tá cheio de gente aí se conectando com o público pela dor, né? E isso realmente dá mais audiência. O jornalismo sensacionalista é a prova disso e a gente prova entende. Disso. E que já cansou, gente. A gente tem que saber das coisas que acontecem. Será que temos que saber de toda essa notícia ruim? Será que precisamos mesmo saber disso? Será que o dia que a gente começar a falar de coisas boas, será que o ser humano não se permite mais essa mudança? Será que não vai... Porque se fica valorizando demais o bandido, fica valorizando demais aquilo. Se você valorizar mais aquele que faz
coisas legais para a humanidade? Será que a gente não muda? Será que as crianças não começam a olhar o que é mais legal ser? É mais legal ser gente que boa, gente que faz coisa bacana, gente que tem uma vibração para cima elevada, do que o seu bandido, do que ser o cara que tem aquele poder, a arma, com uma arma na mão. Com uma arma na mão é muito fácil ser poderoso, né? O poder real não é esse. Então, como que a gente vai ser feliz se a gente não propagar a felicidade de uma outra maneira? E tem a frase que diz, né? Onde a gente põe energia, cresce. Vamos Floresce, dar foco em quê? cresce. Vamos alimentar qual animal, né? Qual animal? Onde vai o seu pensamento, vai a sua energia. Onde você põe a sua energia, cresce e floresce. Você quer florescer de que forma? Né? Aliás, só dá para florescer de uma forma, de forma positiva. No positivo. Muito bem. Adorei. Vocês têm mais alguma coisa legal para... Eu tenho várias indicações, tá? Eu até peguei meu celular porque eu tenho várias indicações aqui para fazer. Uma delas é o livro Felicidade, que tá aqui, do meu amigo Christian, que gravava aqui o Ancião da Cidade, que falava sobre ansiedade e como a ansiedade pode ser bom. Então eu tenho este Christian, livro. cadê você que não vem gravar mais aqui? Cris e a Volte. Michele. Procurem Fernando Brancaccio no Instagram, porque ele fala sobre felicidade, principalmente sobre o FIB, que é a felicidade interna bruta, que é a forma com que é medido felicidade no Butão, num paísinho lá na Ásia. Que é o país mais feliz do mundo. Do mundo. É. Exatamente. E é pela ONU. Você vê que quando eu comecei a puxar, acabei de lembrar da poesia do Sérgio Vaz, Feliz Todo Dia, que é incrível. E eu não vou saber recitar aqui, enfim. Mas você começou a falar, A gente eu vai lembrei. continuar esse assunto em outro. Vou fazer o Felicidade 2. Parte 2. Mas eu também quero indicar este livro aqui para quem gosta de estudar, para quem quer estudar felicidade, o livro Felicidade Autêntica, do Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, e é um livro para alcançar todo o seu potencial. Aqui também tem os testes todos que ele fez na universidade. Está aqui, quem quiser saber qual o nível da sua felicidade, se tem essa predisposição mais para a infelicidade ou para a felicidade, você vai encontrar aqui. Outra coisa importante, gente, a psicologia positiva tem um teste chamado VIA, e eu acho que eu já falei num outro lugar, num outro podcast. O VIA, ele avalia, ele traz as suas forças de caráter. Então, quais são as que estão ligadas a virtudes? Todos nós temos nossas forças positivas de caráter. E conhecer as suas forças positivas de caráter pode te ajudar muito bem a melhorar a sua habilidade de ser feliz. Então, você fez, né, o teste. Sim, recentemente. Recentemente. Então, tem são 24 forças. Todas elas nós temos, umas mais desenvolvidas, outras menos. As top 5 são bem interessantes. Vamos produzir um vídeo só explicando como ler o VIA, que eu acho que é Que legal. ponto eu acho importantíssimo. muito bacana. Vamos fazer para o segundo... Pro Felicidade 2. O VIA você pode encontrar, depois a gente vai coloca no... É no seu Instagram. Tem lá, linkzinho, já está lá. Tá. O link para o VIA. Ela não sabe, mas tá lá. Link para o VIA, para vocês poderem fazer esse teste e saber quais são as forças de caráter positivas que vocês têm. E tudo isso vai determinar muito como vocês podem trabalhar a felicidade no dia a dia também. Mas aí fica para o Felicidade 2. Quero passar o exercício de hoje. Muito importante. Muito importante. O exercício não vai ser aqui, mas vai ser para vocês fazerem todos os dias em casa. Esse exercício chama Diário das 3 Bênçãos. É também um exercício criado pelo Martin Seligman, que é o seguinte, funciona assim. Antes de dormir, escreva 3 coisas boas que aconteceram no seu dia. Parará, hoje eu fiz o meu podcast. Foi muito legal.
Hoje eu agradeço por ter não sei o quê. Escreva as coisas boas, não precisa nem agradecer, só escreva. 3 coisas boas que aconteceram no seu dia e por quê? Por que que elas aconteceram? Esse exercício feito regularmente vai te ajudar muito a ter essa mudança de mindset e também saber o porquê, colocar o porquê muda tudo. Né? Muda todo. Você entende que assim, poxa, por que foi bom hoje eu ter feito... eu vou colocar isso com certeza no meu exercício de hoje. Ter feito um podcast sobre felicidade. Poxa, porque é uma forma de levar essa informação para mais pessoas de que é possível ser feliz, de que é possível adquirir e que isso é uma coisa que me faz muito bem. Poder compartilhar os meus conhecimentos me faz muito bem. Bom, não é positividade tóxica, volto a falar, é treino de atenção, é ensinar o cérebro a enxergar o que ele não está acostumado a ver. Eu acabei de perceber, enquanto você tá falando, são 12:17 a hora que a gente tá gravando. Eu já tenho 3 coisas boas que aconteceram no meu dia. Uau! E eu não tinha reparado. Uau! É isso. Isso é mágico, né? Isso é mágico. transformador. Você para e olha aquilo ali. Sabe o que dá a sensação? Que a gente percebe, a felicidade estava ali, eu que não vi. Isso me acontece muito. Às vezes eu faço o exercício da gratidão à noite, e eu te falei, né, que eu faço o exercício de abençoar. Um belo dia eu me dei conta que se eu sou a imagem de Deus, abençoo eu. Obrigada por tudo, mas eu abençoo o meu dia, eu abençoo o meu trabalho, eu abençoo minha saúde, minha casa, meu casamento, minhas relações X. E aí, muitas vezes, fazendo o exercício da gratidão, caramba, o dia foi feliz, eu não me dei conta, eu não curti, eu não saboreei isso por falta da atenção. E por isso que tem que praticar, porque vai chegar no momento que a prática, de tanta prática, vai se tornar um hábito. O hábito de ser feliz. Fica automático, né? Olha que legal. O hábito de pensar de forma feliz, de fazer escolhas felizes, de olhar para as soluções, isso tudo vai se tornar um hábito. Bom, obrigada, querido. Obrigada, queridona. Eu amei. E eu vou terminar hoje perguntando para você o que é que você leva desse podcast de hoje? Qual foi o sentimento que você sai? Qual o sentimento que você sai daqui, que você carrega daqui? E também com uma leitura aqui, que é algo que eu quero que você leve daqui. Felicidade não é destino, é construção. É prática, é escolha, é consciência. A felicidade não é um lugar onde chegamos, é um caminho que escolhemos caminhar. Isso. Muito obrigada a todos, até a próxima Psicoterapia Aberta. Beijos. Valeu! Até. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.